Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos nessa videoaula. Vocês já me conhecem, eu sou a professora doutora Tatiane Zaria, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Nessa videoaula, vamos refletir especificamente sobre a construção de conhecimentos na perspectiva psicogenética. Então, vamos estudar um pouquinho sobre Piaget. A teoria geral dos processos de apropriação de conhecimento, elaborada por Piaget, é fundamental quando se pretende compreender como se dá o processo de construção dos conceitos, dos saberes em crianças. Desse modo, é relevante destacar já de início que os conceitos-chave da teoria piagetiana são sujeito cognoscente, objeto de conhecimento, como, por exemplo, a gente pode trazer a língua escrita, que é um objeto de conhecimento, o raciocínio lógico-matemático é outro objeto de conhecimento, e tantos outros. Reconstrução de conhecimentos culturalmente constituídos é outro, então, conceito-chave da teoria piagetiana, e, por fim, o conceito, né? Assimilação por meio de conflitos cognitivos. Tais noções-chave da teoria de Piaget serão nessa videoaula discutidas e aprofundadas. Portanto, agora são apresentadas as contribuições teóricas dos estudos piagetianos que permitem a compreensão de como se dá a construção do conhecimento no ser humano. Então, vamos lá. A criança, na perspectiva psicogenética, é um ser dinâmico que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essas interações, segundo Piaget, lá no livro Seis Estudos de Psicologia, que eu até tenho aqui para mostrar para vocês, ó, nesta obra aqui eu estou com uma edição mais novinha da obra, tá? Então, segundo Piaget, essas interações que ele traz, né, explicado aqui nessa obra, fazem com que a criança construa estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. Assim, as crianças são compreendidas como construtoras de conhecimento, uma vez que, a partir das relações e das autorregulações que estabelecem na interação com os objetos de conhecimento e com outros sujeitos, se apropriam de saberes socialmente constituídos e desenvolvem estruturas de pensamento cada vez mais elaboradas. Na perspectiva psicogenética, todo conhecimento tem sua origem a partir das ações desenvolvidas pelos sujeitos, ou seja, é agindo sobre a realidade num esforço construtivo que o sujeito conhece, o que engloba um processo de permanente começar e recomeçar, que por sua vez leva a transformações sucessivas dos esquemas e estruturas internas desse sujeito cognitivamente ativo. A partir dessa ideia, faz-se necessário enfatizar que Piaget, tanto no livro Problemas de Psicologia Genética, publicado pela Abril Cultura, quanto no livro Seis Estudos de Psicologia, ele entende ação como sistemas de movimentos, pensamentos ou sentimentos coordenados em função sempre de uma intenção e de um interesse, oriundos de uma necessidade intelectual, fisiológica ou até mesmo afetiva, e não como movimentos quaisquer realizados mecanicamente pelos indivíduos. Tá? Então, lá no livro Seis Estudos de Psicologia, o Piaget vai nos dizer na página 16. Tá? Deixei aqui especificadinho, já marcadinho aqui para vocês. Deixa eu fechar a página. Tá? Abre aspas, lendo aqui do livro dele, tá? A criança, como o adulto,
só executa alguma ação exterior ou mesmo inteiramente interior quando impulsionada por um motivo. E este se traduz sempre sob a forma de uma necessidade elementar, um interesse, uma pergunta, etc. Tá? Então, tendo como base esse entendimento sobre ação, fica nítido para nós a ideia de que o sujeito apenas age, no caso específico, de uma necessidade intelectual, quando tem uma curiosidade epistemológica, né? E aí eu coloco esse conceito entre aspas, porque é um conceito muito piagetiano. Então, é essa curiosidade epistemológica que faz o sujeito se apropriar do conhecimento, ir atrás dele, né? Isto é, então a gente pode dizer quando ele tem uma pergunta ou quando ele tem um problema conceitual que ele precisa resolver. Em outras palavras, é sempre essa curiosidade epistemológica que leva o sujeito, perante um objeto de conhecimento específico, a inquietar-se, porque deseja compreendê-lo e, consequentemente, a se fazer perguntas, atuar, fazer novas perguntas e reconhecer, se apropriando de noções e conceitos cada vez mais elaborados. Portanto, nós podemos destacar que a necessidade é que gera a ação na teoria piagetiana. E é sempre a manifestação de um desequilíbrio cognitivo, uma vez que em contato com o objeto de conhecimento, buscando satisfazer as suas curiosidades, o sujeito formula e reformula questões, perguntas, problemas epistemológicos, construindo, como consequência desse processo, explicações e teorias, a fim de compreender conceitualmente esse objeto que é inquietante para ele. Né? Então, assim sendo, o Piaget, lá no livro Psicologia e Epistemologia por uma Teoria do Conhecimento, este aqui, ele destaca, né, que o sujeito intelectualmente ativo é aquele que busca conhecer, compreender e, para tanto, ele age sobre os objetos de modo reflexivo, né? Sempre pensando sobre eles, realizando uma estruturação cognitiva a partir dessa experiência. Isso implica dizer que o conhecimento ele é construído pelo próprio sujeito e não pelo simples contato desse com o objeto, mas pela atividade que ele realiza sobre esse objeto, por meio do qual assimila o objeto de conhecimento às suas estruturas internas prévias. Nas palavras de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, né, que sabemos que são autoras, pesquisadoras que seguem a linha da psicogênese, inclusive sabemos que a Emília Ferreiro foi, né, orientanda de doutorado de Piaget, elas vão dizer, então, neste livro aqui, que é a psicogênese da língua escrita, tá? A seguinte ideia que corrobora com isso que a gente está dizendo até então, tá? Aqui na página 32 do livro delas, ó. Um sujeito ativo é aquele que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza, etc. Em ação interiorizada, pensamento ou em ação efetiva, segundo seu nível de desenvolvimento, né? Então, desse modo, o Piaget vai destacar que o sujeito ele precisa reconstruir o objeto de conhecimento para que de fato ele compreenda seu modo de produção e, portanto, venha aprender um novo conceito. Essa reconstrução do objeto implica uma reorganização interna, né? Uma reconstrução mental na tentativa de entendimento acerca de quais são as leis de composição desse objeto de conhecimento. E, para tanto, existem duas maneiras de fazer isso. Ou seja, transformar o objeto a conhecer reconstruindo.
Uma é pela experiência direta, que para o autor, né, Piaget chama de ação física, e a outra é pela série de experiências que se referem a coordenações internas de ação, né? As experiências lógico-matemáticas, por exemplo. Assim, a partir dessa ação física que consiste na experiência, vamos dizer assim, direta sobre as coisas, na qual experimentar é realizar algo e ter o resultado imediato do que se faz, o objeto de conhecimento é transformado e assimilado por meio das modificações diretas que o sujeito realiza sobre suas propriedades ao explorar a sua natureza. Então, nessa perspectiva, isso sugere que a experiência física, como ação do sujeito cognoscente sobre os objetos, fomenta a construção de um conhecimento por abstração, a partir desses mesmos objetos, como, por exemplo, né, compreender a noção de quente pondo a mão em uma panela recém-saída do fogo. Então, essa experiência física. Então, eu aprendo o que é quente, experimentando o quente, né? Agora, já a experiência lógico-matemática incide não sobre o objeto como um tal, mas sobre as próprias ações mentais do sujeito, as coordenações internas de ações, enquanto interage com esse objeto. Portanto, a construção do conhecimento lógico-matemático, que consiste nas operações internalizadas, coordenadas em estruturas de conjunto, abstratas e reversíveis, compreende tanto a experiência física empírica como a atividade coordenadora do sujeito, certo? Então, lá no livro Psicologia e Epistemologia, por uma teoria do conhecimento, na página 88, que eu já deixei separadinha aqui, o Piaget vai nos dizer: a experiência lógico-matemática consiste em agir sobre os objetos, mas com a abstração dos conhecimentos a partir da ação, e já não dos próprios objetos. Nesse sentido, o conhecimento é, então, de fato, abstraído da ação como tal e não das propriedades físicas do objeto, né? Então, a autora Constance Camus, tá? Que também é enfim, uma pesquisadora, uma autora, junto com a sua colega, a Leslie Hausman, seguidoras, né, das perspectivas piagetianas, elas vão dizer que, né, para nos ajudar a entender ao que nós estamos pensando, ó. A teoria de Piaget fornece a explicação científica mais convincente de como as crianças adquirem conceitos numéricos. Ela afirma, basicamente, que o conhecimento lógico-matemático inclui número e aritmética, é construído, criado por cada criança de dentro para fora, na interação com o ambiente. Em outras palavras, o conhecimento lógico-matemático não é adquirido diretamente do ambiente por internalização, né? Então, a prof. gosta de lembrar que a autora e pesquisadora Constance Camus, né, junto com a sua colega Leslie, desenvolveu estudos científicos embasados na teoria piagetiana sobre como as crianças constroem, né, os conhecimentos matemáticos. Bom, mas aí, tendo em vista tudo isso, podemos, então, compreender que o objeto de conhecimento, como um estímulo exterior, para que seja apreendido, ele é interpretado pelo sujeito a partir dos seus esquemas de assimilação disponíveis, né? Então, assim, um mesmo objeto de conhecimento receberá diferentes interpretações
dependendo do nível de evolução mental no qual se encontra cada criança. Por isso, todo conhecimento é uma apropriação que se dá passo a passo através de grandes reestruturações internas, sendo por conseguinte, né, um processo cujo sujeito cognoscente tem papel central. E aí, lembrando, né, que esse conceito sujeito cognoscente, ou seja, é uma pessoa, um sujeito, né, um indivíduo, uma criança que pensa, que reflete, né, que interpreta esse objeto de conhecimento. Não é um sujeito pacífico, memorizador, muito pelo contrário. Né? É através dos processos de abstração reflexionantes, oriundo das experiências do sujeito com o meio, que o desenvolvimento cognitivo, a construção de noções e operações se dá, pois é pensando sobre o mundo na busca de um entendimento sobre esse, que a criança internaliza gradualmente noções e se apropria de conceitos culturalmente constituídos. E aí eu vou de novo pegar aqui uma citação do Piaget, na página 16, que ele vai dizer. Deixa eu achar aqui. O encontro do objeto exterior desencadeará a necessidade de manipulá-lo. Sua utilização para fins práticos suscitará uma pergunta ou um problema teórico. Então, a internalização de noções é explicada por Piaget através dos diferentes níveis de desenvolvimento intelectual que as crianças passam no percurso de construção do conhecimento, né? E aqui nesta obra aqui, Psicologia da Criança, tá? Explica exatamente tudo isso. Então, fica essa dica aqui para quem quer conhecer mais profundamente esses níveis, né? Então, repetindo, a internalização de noções é explicada por Piaget através dos diferentes níveis de desenvolvimento intelectual que as crianças passam no percurso de construção de conhecimento. Tais níveis mentais, portanto, caracterizam as etapas de adaptação ao meio. Então, a busca por um estado de equilíbrio a partir das perturbações cognitivas pelas quais passam as crianças na incessante tentativa de incorporar o universo a si próprias, né? Em cada estágio, a criança desenvolve, vamos dizer assim, uma nova maneira de pensar e responder ao ambiente, sendo que há uma mudança qualitativa de um tipo de pensamento ou comportamento para outro, cada vez mais elaborado e complexo. Então, a gente pode dizer que o conhecimento, ele se constitui em um conjunto de ações e operações conceituais que vão evoluindo progressivamente por meio de estruturas de raciocínio. Né? Se não houver raciocínio, pensamento, reflexão, isso não acontece. Então, elas vão se ampliando, formando novas operações mentais reorganizadas, né? Caracterizando os diferentes estágios de pensamento pelos quais passam as crianças. O que isso significa, então, né? Isso significa que a lógica e as formas de pensar de uma criança são completamente diferentes da lógica dos adultos. E nós não podemos esquecer. Né? Então, está aqui o livro que vai, para quem quer se aprofundar, né? Que vai, então, explicar com mais detalhes sobre isso que a gente está dizendo. Bom, cabe, então, a gente ainda sinalizar que essa lógica das significações presentes nas crianças, uma vez que são aspectos relacionados aos mecanismos constitutivos do pensamento, consistem nas reestruturações mentais desenvolvidas.
E por isso, no que se refere ao ponto final desse processo, muitas vezes a gente pode olhar e pensar assim: ah, mas são ideias, são concepções errôneas, né? Mas não, é a lógica da criança. Por isso que, em vez de dizer que são ideias erradas ou concepções errôneas, nós vamos dizer que elas são concepções construtivas. E é isso que o Piaget reforça ao mesmo tempo, né? Justamente porque consistem em estruturações que permitem os avanços conceituais na apropriação dos conhecimentos elaborados pela humanidade, né? Então, nesse sentido, tendo em vista toda a epistemologia genética, né, toda a teoria piagetiana, os erros construtivos são essenciais no processo de apropriação de conhecimentos. E a gente usa sempre o conceito erros construtivos, entre aspas, né? Porque na lógica do adulto está errado, mas na lógica da criança existe todo um processo de construção e é por isso que não são erros, né? São premissas construtivas que vão levar esta criança à apropriação do saber, né? À construção dos conhecimentos. Então, o Piaget reforça esses erros construtivos, eles são essenciais no processo de apropriação de conhecimentos, pois é essa lógica apresentada pelas crianças que permite ao adulto conhecer suas hipóteses conceituais, suas teorias, né, que são elaboradas por elas próprias, quando pensam sobre um objeto de conhecimento, agem sobre ele, transformando num processo constante de autorregulações, né? Que é o quê? É a busca contínua por saciar uma curiosidade, uma perturbação advinda do meio, né? Então, são esses erros, né? As hipóteses, vamos dizer assim, que permitem às crianças possibilidades concretas de construírem o conhecimento. E isso foi fortemente discutido, apresentado e embasado nas pesquisas desenvolvidas, né, pela Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, neste livro da psicogênese da língua escrita, onde elas vão, então, nos mostrar como as crianças aprendem a ler e a escrever, né, porque ler e escrever é um objeto de conhecimento, né, a leitura, o universo da língua escrita, a língua escrita é um objeto de conhecimento que a criança precisa se apropriar para que ela se alfabetize plenamente. E aí, quem já estudou um pouquinho da psicogênese da língua escrita sabe que as crianças apresentam hipóteses, né, que vão desde o pré-silábico até o alfabético, né, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, e dentro de cada uma dessas hipóteses, as crianças buscam, segundo a Emília Ferreiro, responder duas grandes perguntas, né, o que a escrita representa e como ela é representada. E na busca pela respostas dessas duas questões, elas vão construindo erros construtivos, não é mesmo? Hipóteses sobre esse universo, sobre esse objeto de conhecimento, e quando elas chegam, né, no último nível, na última hipótese, elas se alfabetizam plenamente, e aí elas têm um outro desafio que é, muitas vezes, aprender a ortografia, né, da língua onde elas estão inseridas. Quem se interessa pela psicogênese, quer estudar um pouquinho mais, eu tenho também algumas videoaulas sobre esse assunto que a gente pode compartilhar e discutir juntos, tá? Mas estou trazendo aqui como, então, exemplos, né, para a gente pensar sobre o caminho reflexivo que essas crianças passam, tá? Bom, agora eu queria conversar e discutir um pouquinho com vocês sobre a questão, né? A interação social na perspectiva psicogenética, porque se vocês observaram no início da videoaula, eu enfatizei, né, que para Piaget, né, na teoria, na perspectiva piagetiana de construção do conhecimento, o sujeito constrói conhecimento quando ele interage com um objeto de conhecimento, mas também quando ele interage com outras pessoas, né? Então, a partir de agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, a interação social na perspectiva psicogenética, né? Como é que se dá? Bom,
Como o eixo central da teoria piagetiana consiste na interação organismo-meio, cabe salientar que essa interação acontece através de dois processos mentais simultâneos, tá? Então, quais são esses dois processos mentais simultâneos? A organização interna e adaptação ao meio e as funções exercidas pelo organismo ao longo da vida do sujeito, né? Então, a adaptação, que é um fator biológico para Piaget, consiste na relação particular entre organismos ou espécies vivas e seu meio. Então, nessa perspectiva, né, estar adaptado, portanto, vamos pensar assim, significa ter conseguido ou significa ser capaz de sobreviver nas condições e restrições do mundo que se habita por meio de um ajustamento que, né? E esse ajustamento ele é físico, ele é comportamental ao meio, tá? Logo, é o processo de adaptação que possibilita ao sujeito responder aos desafios do ambiente físico e social, tá? Então, o que Piaget vai dizer? A adaptação ao meio implica a ideia de compensação, uma vez que, enfim, né, como ele sempre enfatizou, quando algo perturba o sujeito, né, algo incomoda intelectualmente esse sujeito, quando há um conflito entre as informações do meio e as suas estruturas internas, esse age em resposta a tais perturbações do meio, em busca de uma resposta que amenize esse conflito. Portanto, essa conduta do sujeito é demarcada pelo processo de equilibração, descrito por Piaget, quando ele vai explicar, né, a gênese do conhecimento, ou seja, a origem do conhecimento, como que a gente aprende. Tá? Então, eu queria dar um exemplo assim, ainda pensando, né, na psicogênese da língua escrita. Eu gosto de trazer porque a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski foram, enfim, trouxeram, né, toda essa revolução aí na área da alfabetização e nos ajuda a pensar muito sobre isso. Então, vejam, quando a criança tem uma hipótese, né, vamos pensar assim, a criança está lá no nível silábico. Então, que para escrever a palavra boneca, né, ela utiliza 3 letrinhas, porque a hipótese que ela criou é de que cada vez que eu abro a boca para falar, eu utilizo uma letra, né? Então ela vai botar o bo, o né, ela pode botar o N ou o E, e o K, às vezes elas botam até a letrinha K, né? Ou às vezes botam o A, enfim. Aí vamos supor que essa professora, né, e os colegas dessa criança coloquem em xeque essa escrita, né? A gente nunca diz que está errada, mas a gente tem que colocar a criança diante do desafio de pensar sobre a sua própria hipótese, mostrando que existe, vamos dizer assim, outras formas de escrever. Então, por exemplo, eu gostava muito quando eu era alfabetizadora, né? Eu fazia as cruzadinhas com as crianças. Então, quando a gente montava a cruzadinha da palavra boneca, que tem um espaço para cada letrinha da palavra, a criança silábica, ela colocava 3 letrinhas, e aí eu questionava, mas olha só, ficou faltando espaços, né? Tem espaços em brancos aqui no lugar da escrita da boneca, o que será que aconteceu? E aí, quando tu perguntas isso para a criança, tu colocas a criança a pensar sobre a sua própria escrita e ver que existe um certo probleminha que ela precisa resolver, porque ela precisa completar os outros espaços, né? Então, é isso que o Piaget vem falar de adaptação ao meio. Então, eu tenho a minha hipótese, e de repente o meio, né, que aqui no caso fui eu como professora, coloquei em xeque e fiz a criança pensar que estava sobrando espaço. Neste processo, ela vai então, né, buscando responder isso, passar por uma equilibração e vai gradativamente, ela vai aumentando o nível, ela vai, vamos dizer assim, vai trocando de nível, porque aí ela passa a ser uma criança silábica alfabética, onde ela acrescenta outras letras à sua escrita, né? E isso é tão bonito quando a gente está alfabetizando. Eu me lembro que quando eu era alfabetizadora, eu gostava muito de ver esses avanços cognitivos. Mas lembrando, nós, como profs, precisamos criar alternativas
de nunca dizer que a criança está errada, mas ao mesmo tempo colocá-la diante do desafio de pensar sobre suas próprias hipóteses para que ela avance, né? Porque afinal de contas, o nosso escopo maior enquanto professora alfabetizadora é que todos aprendam a ler e a escrever alfabeticamente, né? Que se alfabetize, tá? Bom, então o que Piaget vai dizer? Que nesse processo de adaptação, tá? Existem 2 subprocessos que são importantes. E lembrando, né, gente, que nós estamos falando aqui de processos cognitivos, processos mentais, aquilo que está lá na cabecinha do sujeito quando ele está aprendendo, tá? Então, 2 processos compõem a adaptação. Quais são esses 2 processos? A assimilação e a acomodação, né? A assimilação, uso que o sujeito faz de uma estrutura mental já formada. E a acomodação é um processo que implica a modificação de estruturas já desenvolvidas para responder uma nova situação. Então, nesse exemplo que eu dei da cruzadinha, né? A criança, então, ela vai usar o processo de assimilação dela, aquele conhecimento que ela já tem assimilado para montar a cruzadinha. Mas quando ela é colocada diante do desafio de pensar que está sobrando espaços nessa cruzadinha, que ela precisa preencher letrinhas, ela vai passar, né, por um processo de acomodação. Por quê? Porque vai ter uma modificação daquelas estruturas que ela já havia desenvolvido para que ela possa solucionar o problema que eu coloquei em xeque ali para ela, né? Como vamos resolver esses espaços em brancos aí para formar a palavra boneca? Então, a assimilação e a acomodação são compreendidos como 2 processos que se relacionam dialeticamente. Por que dialeticamente? Porque um modifica o outro o tempo todo, né? Dando ao desenvolvimento da inteligência a característica de algo dinâmico, em constante transformação, já que o sujeito, vamos dizer assim, ele está em permanente estado de equilíbrio, assimilação e acomodação, para um estado de desequilíbrio. Então, ele está todo o tempo ali, né? Inevitavelmente, a inteligência, assim, sofre alteração toda vez que o sujeito, buscando o estado de equilíbrio, ele realiza autorregulação interna, ou melhor, de acordo com as possibilidades de entendimento construídas pelo sujeito, ele tende a assimilar ideias. Mas caso essas estruturas não estejam ainda construídas nele, acontece um esforço contrário ao da assimilação. Então, há uma modificação de hipóteses e de concepções anteriores que vão se ajustando àquilo que não foi possível assimilar. Então, isto é o que o Piaget chama de acomodação, quando o sujeito age no sentido de transformar-se em função das resistências colocadas pelo objeto de conhecimento. Então, o processo de reorganização dos esquemas ocorre a partir do desequilíbrio, o que é fundamental, pois assim o sujeito buscará novamente o reequilíbrio com a satisfação da necessidade daquilo que ocasionou o desequilíbrio, né? Eu queria mostrar agora para vocês um infográfico que eu fiz, e esse infográfico ele está presente na minha dissertação de mestrado, tá? Que depois eu vou falar um pouquinho dela para vocês, se vocês quiserem conhecê-la, tá? Nesse infográfico que eu vou mostrar agora para vocês, a minha ideia é ilustrar o processo de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, né? Ou seja, esse processo de equilibração que a gente está falando agora, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou compartilhar a tela para mostrar. Vamos lá. Aqui. Vamos aumentar para a gente ver. Tá? Então, tá aí, ó. Aqui nesse infográfico, então, a gente tem o processo de desenvolvimento cognitivo na concepção piagetiana, tá? Então, de um lado, né, nós temos aqui o sujeito cognoscente, né? Lembrem que eu disse para vocês, o sujeito cognoscente é aquele sujeito que pensa, que reflete,
né, que está ativo sobre o mundo. É aquele sujeito que, no contexto do mundo, ele pensa, problematiza, ele tem a curiosidade epistemológica que leva ele à construção do conhecimento. Então, ele é um produtor de conhecimento e não um sujeito memorizador pacífico, né, dos conteúdos ou dos saberes escolares, tá? Então, esse sujeito cognoscente, ele interage com os objetos de conhecimento. Aqui eu coloquei, né, o livro para representar um objeto de conhecimento, a alfabetização, né, ou seja, a língua escrita, né, e aqui eu coloquei, vamos supor, a matemática, né. Enfim, existem vários objetos de conhecimento, mas estou trazendo esses dois, assim, que são mais fáceis da gente visualizar. Então, essa criança, esse sujeito cognoscente, ao interagir com o objeto de conhecimento e vice-versa, né? Porque é uma interação, enfim, síncrona, né? Os dois estão interagindo ao mesmo tempo. Ocorre uma organização cognitiva por meio dos processos de assimilação e acomodação. Então, como eu disse para vocês, Piaget vai dizer que a assimilação é a incorporação mental de um elemento do meio exterior aos esquemas de ação do sujeito. Então, o sujeito age e se apropria do objeto de conhecimento para atender às suas necessidades biológicas, psicológicas ou sociais. E a acomodação, lembrando que elas se dão ao mesmo tempo, elas são simultâneas, né? O processo de acomodação é a modificação dos esquemas ou das estruturas do sujeito, né? Em função do objeto de conhecimento ou do elemento específico que está tentando assimilar através de um esforço pessoal. Então, o sujeito age no sentido de se transformar para entrar em equilíbrio com o meio, tá? Então, tá aí. Os processos de assimilação e acomodação, que se dão simultaneamente, levam à adaptação ao meio. E essa adaptação, então, vai levar à equilibração, que é o equilíbrio entre assimilação e acomodação. Então, podemos dizer assim que a equilibração é quando eu me aproprio daquele objeto de conhecimento. É quando eu me alfabetizo plenamente, quando eu aprendo a ler e a escrever com proficiência, por exemplo, né? Ou quando eu aprendo a somar, quando eu aprendo a subtrair, quando eu aprendo a subtrair, quando eu aprendo a dividir, ou quando eu aprendo, né, a multiplicar sem apenas decorar, mas entendo o processo de multiplicação. Esse é o estado de equilibração. Então, quando aquele objeto de conhecimento passa a fazer parte das minhas estruturas internas e é um saber que é meu, é um saber que foi plenamente apropriado, ou como a gente diz, né? É quando eu desenvolvi proficiência, ou quando aquele aprendizado é significativo para mim, porque ele é meu, né? É um conhecimento que não está memorizado. Tá? Então, essa é a grande diferença, e é sobre isso que a gente precisa pensar quando a gente, enfim, né, é professor e professora, porque precisamos pensar em proposições pedagógicas que coloquem os sujeitos realmente frente aos objetos de conhecimento, agindo, refletindo sobre eles, respeitando esses processos de assimilação, acomodação e adaptação, levando à equilibração. Tá? É isso que se espera. Eu vou voltar aqui no início, porque, enfim, é importante a gente pensar na seguinte perspectiva, né? Aqui, como eu disse para vocês, essas duas imagens representam objeto de conhecimento, né? Que é o que a gente vem falando o tempo todo. Objeto de conhecimento, na teoria piagetiana, ela é tão significativa que eu quero mostrar para vocês que atualmente, na nossa Base Nacional Comum Curricular, tá? Que é uma política curricular que baliza todas as práticas pedagógicas que acontecem na escola, nós temos dentro dela uma grande mudança, né? E uma mudança
inspirada em Piaget, porque embora no documento da Base Nacional Comum Curricular não diga, né, que a BNCC, vamos dizer assim, bebe na fonte da perspectiva piagetiana da construção do conhecimento, lá dentro existem fortes evidências sobre o quanto o trabalho com um objeto de conhecimento e o quanto a perspectiva do sujeito cognoscente na construção do saber é tão significativa que está latente, né? Tá nítido dentro do documento. Então, quando a gente pega a parte do ensino fundamental, e aqui eu vou trazer o exemplo, aqui eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês. Vamos lá na página 98. A página 98 da nossa BNCC, tá? E não é só a página 98, toda a parte do ensino fundamental. Nós não temos na BNCC conteúdos. Nós temos o quê? Nós temos objetos de conhecimento. Então, vocês vejam que a base traz a perspectiva psicogenética para dentro dela, nos convidando a pensar numa outra forma de se trabalhar os conceitos, os conhecimentos na escola. Não que a base vai dizer que a gente não tem que trabalhar conteúdo, não é isso. Né? Os conteúdos vão aparecer nos currículos das escolas, nos currículos municipais, mas dentro da BNCC não aparecem os conteúdos porque a BNCC dá enfoque para objetos de conhecimento. E nós não podemos achar que objeto de conhecimento é igual ao conceito de conteúdo. Não, é um equívoco pensar isso. Né? E eu sempre digo, nas assessorias que eu presto nas escolas, aos coordenadores pedagógicos, aos professores e às professoras. Por quê? Porque objetos de conhecimento, como o Piaget está nos dizendo, são conceitos, são ideias, são conhecimentos, enquanto que o conteúdo é algo acabado em si mesmo. Então, a base, por exemplo, né, no componente curricular língua portuguesa, que é um componente que está dentro da área das linguagens no ensino fundamental, vai trazer, aqui especificamente eu trouxe um exemplo, né, do 1º ao 5º ano, esses objetos de conhecimento que precisam ser trabalhados desde o 1º ano até o 5º ano. Então, nós temos como objeto de conhecimento leitura de imagens e narrativas visuais, claro, na página que eu peguei o exemplo, né? Formação do leitor literário, leitura colaborativa e autônoma, apreciação estética e estilo, formação do leitor literário, leitura multissemiótica, contagem de histórias. Vejam quantos objetos de conhecimento ainda em língua portuguesa, né? Do 1º ao 2º ano, a gente vai ter como objetos de conhecimento a serem trabalhados protocolos de leitura, decodificação, fluência da leitura, formação de leitor, correspondência fonema-grafema, construção do sistema alfabético, convenções de escrita, construção do sistema alfabético. Vejam quantos, né? Quantos objetos de conhecimento. E aqui segue, né? O que a gente precisa trabalhar. Aí, se a gente for olhar um pouquinho lá no cenário da matemática, né? A matemática é o componente curricular que está dentro da área do conhecimento matemática. Quais são os objetos de conhecimento, por exemplo, que eu preciso trabalhar no 3º ano, se eu sou prof do 3º? Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, composição e decomposição de números naturais, construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação, reta numérica. Então, vocês vejam, gente, são vários objetos de conhecimento. Estão vendo como a BNCC, então, vai beber na fonte do Piaget? Isso não está escrito em lugar nenhum no documento, né? Mas a gente que conhece a teoria piagetiana enxerga que é isso que essa política curricular deseja, né? Então, no 5º ano, nós temos todos esses objetos de conhecimento para serem trabalhados dentro da unidade temática números, e cada objeto de conhecimento tem as suas habilidades a serem trabalhadas, né? Então, por exemplo, aqui, cálculo de porcentagem e representação fracionária. Então, o que isso nos convida a pensar? E a gente tem que ter muito claro que nós, a partir, né, da BNCC
e como conhecedores profundos da teoria piagetiana, né, nós, professoras e professores, precisamos mudar as nossas proposições pedagógicas para que, de fato, a gente coloque os nossos alunos, enquanto sujeitos cognoscentes, diante do desafio de refletir sobre, né, os objetos de conhecimento, construindo saberes. E o que a BNCC vai dizer? Desenvolvendo habilidades. Então, eu trabalho, por exemplo, aqui peguei geografia do 6º ano, né, dos anos finais do ensino fundamental, identidade social. Então, eu tenho que trabalhar esse objeto de conhecimento. Se eu sou professora de geografia lá no 6º ano, eu vou trabalhar identidade social, colocando, então, os meus alunos, né, a pensar e a interagir com esse objeto de conhecimento com um escopo maior de desenvolver essas duas habilidades neles, tá? Então, eu só trouxe aqui a base para ilustrar para vocês o quanto isso está forte, está presente, né? E é uma premissa que nós precisamos ponderar e pensar enquanto professores e professoras da educação básica, certo? Bom, mas seguindo aqui nossas reflexões, se ficar alguma dúvida sobre isso que a prof explanou, por favor, né? Me perguntem aí que a prof responde vocês. Deixa só eu já me separar aqui, porque eu tenho um livrinho que eu quero agora. Deixa eu ver se está aqui. Isso, agora na sequência eu já vou me organizar aqui, que a gente vai seguir nos estudos do Piaget, tá? Mas como eu estava dizendo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o infográfico que eu apresentei ou sobre o que eu falei da BNCC, né, por favor, deixem nos comentários, que daí a prof vai ler e vai responder vocês. É sempre muito gostoso interagir, tá? Bom, então vamos pensar assim, ó, o que nós podemos destacar tendo em vista tudo isso, né, que eu já apresentei até agora. A gente pode destacar aqui, primeiro, todo o processo de construção de conhecimento, numa perspectiva psicogenética, isso é, na perspectiva, né, de Piaget, está estritamente relacionada com as interações que o sujeito realiza com os objetos, o que não implica simplesmente um organismo que interage com os objetos tal como eles são, mas sim um sujeito cognitivo que lida com estruturas perceptuais e conceituais devidamente construídas, certo? Bom, assim, é a partir dessas interações que o sujeito assimila o objeto às suas estruturas, o que caracteriza o processo de equilibração descrito por Piaget e tão importante para a construção de conhecimento. Pois, segundo o próprio autor, no livro A Psicologia da Inteligência, e aí eu vou ler aqui para vocês, ele vai dizer, ó, peraí que eu peguei a página errada, é na página 7, aqui, achei, tá? Então, o que ele vai dizer? Vamos lá. O conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos, tá? Nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de uma interação entre ambos, que resulta em construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas, graças a um processo de equilibração majorante, que corrigem e contemplam as formas precedentes de equilíbrio. Então, dessa forma, como enfatiza, ou melhor, né, da mesma forma como enfatiza a relevância da interação do sujeito com o meio físico no desenvolvimento da inteligência, o Piaget ele vai também destacar a importância da interação social na modificação das estruturas mentais prévias do indivíduo, tá? Em prol do quê? Do desenvolvimento intelectual e da construção de conhecimentos mais elaborados. Então, isso porque para ele, vamos ver aqui no mesmo livro, né, que é o livro A Psicologia da Inteligência, ele vai dizer, deixa a prof ver aqui, é na página, deixei tudo esquematizado aqui para não perder. Então, ele vai dizer, olhem só, desde o seu nascimento, o ser humano está mergulhado num meio social que atua sobre ele do mesmo modo que o meio físico. Mais ainda que o meio físico, em certo sentido, a sociedade transforma o indivíduo
e sua própria estrutura, porque ela não só o força a reconhecer fatos, como também lhe oferece um sistema de signos inteiramente acabado, que modifica o seu pensamento. Ela lhe propõe uma sequência infinita de obrigações. Não há dúvida alguma, portanto, de que o social transforma a inteligência pela tripla mediação da linguagem, que são os signos, do conteúdo dos intercâmbios, os valores intelectuais, e das regras impostas ao pensamento, como normas coletivas lógicas ou pré-lógicas, né? Então, o Piaget, portanto, ele não descarta o papel da sociedade sobre o desenvolvimento do sujeito. Ao contrário, ele ressalta que, por estar desde muito cedo inserido em um meio social, a criança recebe influências externas que modificam as suas estruturas internas. Então, né, vamos dizer assim, os intercâmbios que os indivíduos mantêm com seu meio social, de acordo com seu nível de desenvolvimento, são de naturezas diferentes e modificam, consequentemente, a estrutura mental individual de modo também diferente. Então, vamos pensar assim, ó, nesse sentido, né? No período sensório-motor, o bebê, apesar de receber múltiplas influências sociais, não é ainda capaz de estabelecer intercâmbios de pensamentos com outros indivíduos, visto que o pensamento da criança nesse nível está baseado na pura ação. Consequentemente, segundo Piaget vai dizer, né, ainda não há qualquer modificação profunda das estruturas intelectuais pela vida social ambiente. Todavia, quando ocorre por parte da criança o desenvolvimento da linguagem, que para o Piaget isso vai acontecer no estágio pré-operatório, então essa criança se relaciona socialmente de forma diferente. E agora, portanto, essas relações enriquecem e transformam o seu pensamento. Isso porque a linguagem, gente, ela propicia a criança estabelecer com as pessoas do seu meio relações síncronas, né? Que são primordiais para o seu desenvolvimento intelectual. Uma vez que, segundo o próprio Piaget, ainda no mesmo livro, né? Deixa a prof achar aqui na página 160. Deixa eu me achar aqui. Ó, abre aspas, né? Conversando com as pessoas que lhe são próximas, a criança verá a cada instante seus pensamentos aprovados ou contrariados e descobrirá um mundo intenso de pensamentos exteriores a ela, que lhe instruirão ou impressionarão de modos, né, diversos. Então, tá aí. Assim, a gente pode dizer que a linguagem transmite a esse sujeito cognoscente, como, né, ainda usando a expressão de Piaget, né, um sistema inteiramente elaborado de noções, de classificações e relações, tá? Então, a partir desse estágio, o pré-operatório, e conforme a criança for avançando em termos de nível mental, as relações que ela vai estabelecer a partir das suas possibilidades de assimilação em cada momento particular do seu desenvolvimento serão cada vez mais intensas e complexas, o que lhe levará a intercâmbios maiores de verdadeiras obrigatórias, né? Desculpa, vamos dizer assim, intercâmbios maiores e de verdades obrigatórias, como, por exemplo, ideias inteiramente feitas ou normas propriamente ditas de raciocínio. Além do mais, né, conforme a criança estabelece relações de interações com outros sujeitos, há toda uma descentração de pensamento, levando-a a distinguir pontos de vista e conceder intercâmbios de pensamento, cooperando ativamente com seus parceiros, o que leva a agrupar num todo mais coerente as suas operações mentais, tá? Então,
a cooperação nessa perspectiva é definida por Piaget como uma relação social na qual há reciprocidade entre os sujeitos que, sabendo diferenciar seus pontos de vista, trocam ideias a partir de um trabalho realizado mutuamente. É um fator relevante para a constituição e o desenvolvimento da lógica e do conhecimento na criança. Isso porque a lógica, né, além de ser um sistema livre de operações, é também, segundo Piaget, vamos lá no livro com as palavras dele, né, que eu separei aqui para vocês. Então, a lógica, né, ela é também um conjunto de estados de consciência, de sentimentos intelectuais, e de condutas, todas caracterizados por certas obrigações, as quais é difícil negar um caráter social, seja ele primitivo ou derivado. Ou seja, né, gente, quando a criança interage com outras pessoas, as suas hipóteses e concepções estão em constante aprovação ou desaprovação, uma vez que a criança precisa expressar-se em um todo coerente para fazer-se entender e, consequentemente, por meio dessas trocas, a criança recebe e assimila do outro regras e normas sociais comuns que são internalizadas, né? Então, a cooperação desta forma, segundo Piaget, favorece a coordenação de operações e leva a novas equilibrações. Nessa interação entre sujeitos cognoscentes que desejam compreender um objeto de conhecimento social, em muitos casos, ocorre o que o Piaget chama de conflitos cognitivos, em função de que nesses intercâmbios há trocas de ponto de vistas e hipóteses divergentes, já que os sujeitos podem encontrar-se em diferentes níveis de evolução intelectual acerca de uma determinada noção ou conceito. Desse modo, a interação social consiste em uma atividade enriquecedora das estruturas mentais dos sujeitos, pois os conflitos gerados nessa ação levam inevitavelmente o sujeito a reorganizar, através de autorregulações, seus esquemas cognitivos prévios. Então, podemos ressaltar nesse sentido que o conflito cognitivo, né, resultante da interação cooperativa, segundo Piaget, consiste no resultado da confrontação entre esquemas de sujeitos diferentes e é um fator relevante na organização de estruturas prévias que propiciam a construção de conhecimentos mais elaborados, né? Então, ele vai sinalizar aqui na página 164, para fechar a página aqui, 164, achei, ó. A cooperação consiste em coordenação de operações e em equilibrações, sendo que sem intercâmbios de pensamento e sem cooperação com os outros, o indivíduo não chegaria a agrupar suas operações num todo coerente. Tá? Então, vejam o quanto a interação, né, é importante para Piaget. Interação não só com objeto de conhecimento, mas com outras pessoas também, né? Então, o que ele vai chamar de interação social, né? O intercâmbio entre sujeitos, na perspectiva, então, do Piaget, ela é compreendida como uma situação que propicia modificações individuais em termos cognitivos, visto que a interação entre sujeitos que buscam construir um conhecimento gera conflitos que enriquecem e transformam o seu pensamento, uma vez que são justamente tais conflitos os responsáveis por possibilitarem avanços conceituais, já que levam a desequilíbrios nas estruturas mentais dos sujeitos que, buscando um novo estado de equilíbrio, reelabora suas concepções por meio de um processo de autorregulação. A partir das ideias de Piaget acerca da importância dos fatores sociais e dos conflitos cognitivos no desenvolvimento intelectual das crianças, no qual enfatiza que a troca de pontos de vista com outros sujeitos é indispensável para o desenvolvimento da lógica e também da moral das crianças, a autora e pesquisadora Perret Clermont,
prof vai separar aqui o livro dela, que a gente já vai, né, enfim, olhar um pouquinho as citações dela, né, a pesquisadora e autora Perret Clermont amplia essa noção, né, desenvolvendo estudos psicogenéticos que vêm mostrar que quando as crianças interagem cooperativamente, né, em grupo, buscando compreender uma situação em comum, ocorrem o que a Perret Clermont vai chamar de conflitos sociocognitivos, né, ampliando esse conceito aí do Piaget, que por sua vez fomentam modificações substanciais nas estruturas cognitivas dos sujeitos envolvidos nessa atividade. E, consequentemente, enriquecimentos dessa estrutura se fazem sempre presentes, né? Lembrando, então, que tanto no livro A Psicologia da Inteligência, quanto no livro Estudos Sociológicos, tá? O Piaget, ele sinaliza que cooperar consiste em operar, agir conjuntamente com outras pessoas, né? Buscando a resolução de uma perturbação, de uma curiosidade epistemológica, trocando-se pontos de vista e negociando soluções em casos de discordância. Também, né, a Perret Clermont, então, como eu disse para vocês aqui nesse livro dela, né, Desenvolvimento da Inteligência e Interação Social, ela apresenta evidências, né, das suas pesquisas que enfatizam que a interação grupal cooperativa entre educandos, pelo fato de possibilitar debates e conflitos conceituais, leva a aprendizagens cooperativas, isto é, os sujeitos envolvidos nessa praxis, né, constroem conceitos e operam mutuamente através do debate e do pensamento crítico. Portanto, a Perret Clermont, vamos dizer assim, o discordar e o concordar que a interação social propicia, né, leva a aprendizagens, porque obrigam o sujeito a descentralizar seu pensamento e a construir uma lógica de mais alto nível, né, por abstração construtiva. Então, nas palavras da autora, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, eu separei aqui, ó, nas palavras da autora, vamos lá. Uma situação de interação social pode não só proporcionar uma ocasião para imitar outrem, e precisamente em função disso, para entrar em conflito com o seu próprio modo de executar uma dada tarefa, como também pode ser, com muito maior frequência ainda, o local que permite a elaboração conjunta com outrem e, portanto, a ocasião para ter de coordenar sentações ou ações ou pontos de vista, que são inicialmente diferentes. Então, no âmbito de tal noção acerca da interação social na construção do conhecimento, fica nítida também a importância da imitação que a atividade grupal pode vir a gerar. Imitação, né, na perspectiva aqui de Piaget, de Perret Clermont, né, entendida como um processo que leva a desequilíbrios por parte do sujeito que a executa, pois ao imitar e, consequentemente, operar de outro modo, o sujeito entra em conflito consigo mesmo e precisa, portanto, buscar novos entendimentos para adaptar-se. Essas questões acerca dos conflitos, bem como a imitação que a interação grupal gera, são de extrema pertinência dentro do contexto escolar, uma vez que, assim como o erro construtivo mencionado anteriormente, consiste em uma prática abolida muitas vezes, né, pelos professores e pelas professoras que entendem que só há aprendizado quando esse ocorre de modo individual, de modo solitário, né, e não solidário, o que não é comprovado nas pesquisas desenvolvidas por Perret Clermont. Em uma outra videoaula minha, eu abordo com mais ênfase e detalhes sobre as questões que envolvem a construção dos conhecimentos a partir da interação grupal. Eu vou deixar aqui
o link dessa videoaula na descrição deste vídeo que vocês estão assistindo, para que vocês possam, se interessarem, assistirem esse outro vídeo. Até porque, neste outro vídeo, eu trago, né, enfim, as evidências da minha pesquisa de mestrado, né, baseada em Piaget, em Vygotsky, em Perret-Clermont, que então comprovam o quanto, vamos dizer assim, que a interação grupal, né, o trabalho com outras pessoas contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos sujeitos. Bom, então, fechando, né, esta videoaula e sintetizando as premissas piagetianas refletidas até aqui, né, nós podemos concluir esse tópico se ressaltando que, para Piaget, o conhecimento é algo construído pelo sujeito e, portanto, sempre vai implicar reflexões, abstrações e autorregulações, tá? Por esse fato, o conhecimento na abordagem construtivista, que é a abordagem, né, que vai, então, embasar aí essa perspectiva psicogenética, então, o conhecimento na abordagem construtivista é visto como algo temporário, passível de desenvolvimento, estruturado internamente pelo sujeito e mediado social e culturalmente. Em vista disso, o conhecimento evolui à medida que o sujeito cognoscente constrói significados em torno de objetos de conhecimento. Essa construção inclui os conhecimentos prévios que o indivíduo possui e põe em prática quando interage, explora e contribui ativa e globalmente na sua própria aprendizagem, né? Então, a gente pode dizer que interrogando a realidade física ou, né, física e social, que o sujeito constrói conhecimentos. Essa construção se dá através da ação do sujeito na resolução de problemas ou através da sua tentativa de tornar seu o que os outros lhe colocam. Bom, então fechamos essa videoaula. Eu espero muito ter contribuído com os estudos de vocês. Espero que as reflexões aí sobre Piaget tenham ajudado. Eu queria só, então, de novo, né, mostrar os livros que embasaram as nossas reflexões, 6 estudos de psicologia do Piaget. Também utilizamos aqui Psicologia e Epistemologia por uma Teoria do Conhecimento, do Piaget. Trouxe também para vocês a Psicologia da Criança, tá? E dentro desta obra aqui, tá, nós temos, enfim, nós temos tem 3 livros aqui, né? A Epistemologia Genética, Problemas de Psicologia Genética, e o terceiro livro, que é o livro que a gente, na verdade, mais utilizou, que é a Psicologia da Inteligência, tá? E além das obras do próprio Piaget, a gente, então, olhou também um pouquinho a obra da Perret-Clermont, discípulas, né, das discípulas aqui do Piaget, Perret-Clermont, a Emília Ferreiro e Ana Teberoski, e também trouxe para vocês aqui a Constance Camus, né, Crianças Pequenas Reinventam a Aritmética. Então, esses foram alguns das obras que embasaram as nossas reflexões. Bom, prof, espero ter contribuído. E lembrando, quem gostou da videoaula, quem aprendeu com a prof, deixa aí um like. Se não está inscrito no canal da prof, se inscreve para dar uma força aí para o canal. E lembrando também que se tem dúvidas ou algum comentário que queira fazer, fique bem à vontade, que é para isso que tem espaço dos comentários. Eu deixo sempre aberto, gosto muito de receber os comentários de vocês e fico à disposição para responder e para interagir com vocês aí nas conversas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!